Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para mais um relato de perda de peso. Então, se vocês quiserem saber como foi que eu fiz para perder quase 6 quilos, foram 5 quilos e 700 gramas em apenas 3 dias. Então, se vocês quiserem saber o que eu fiz para conseguir essa conquista, que é quase um milagre, né, gente? Então é só continuar assistindo o vídeo. Swalla la la. Pra começar, tem que falar o quê? Que estou fazendo a low carb já tem um tempo. Pra quem é novo aqui e não sabe, eu sigo a alimentação low carb, que ela é baixa em carboidrato. Não é que eu zere carboidrato, não. Eu só consumo menos carboidrato do que uma pessoa normal consome, né, no dia a dia. Então eu vinha fazendo já essa dieta low carb, consegui ótimos resultados, assim, consegui perder 10 quilos e... Então, assim, tava tudo maravilhoso. E vinha cometendo algumas jacadas e tudo mais, mas eu sempre fazia uma refeição fora e conseguia voltar, ou no máximo um dia que eu comia coisas fora da low carb e depois no dia seguinte eu voltava. Mas aí eu passei por um período onde eu viajei, juntou com outras saídas e tudo mais, então eu fiquei cerca de 10 a 12 dias comendo tudo fora da low carb. Ou seja, o que eu consumi nesses 10, 12 dias? Eu comi pão, eu comi arroz, comi feijão, comi batata frita, bebi cerveja, chopp, coisas que a gente não pode. Enfim, várias coisas que agora eu já não vou me recordar mais. Mas se você quiser saber, entender um pouco melhor do que teoricamente a gente pode ou não em low carb, eu tenho um vídeo esclarecendo aí essas dúvidas, dando algumas dicas para como iniciar low carb, e nele eu falo basicamente tudo assim da alimentação que teoricamente você pode, né? E o que não pode. Então eu vou deixar o vídeo passando aqui no card pra você que não sabe direito como a low carb funciona. Então, após esses 10, 12 dias que eu fiquei comendo, tipo, coisas loucamente, que no caso vocês podem julgar como se foi um episódio de compulsão alimentar, mas no caso não foi, porque o que acontece? A compulsão alimentar, você come qualquer coisa que tiver na sua frente incontrolavelmente até você passar mal. E no caso eu não estava nesses episódios de comer até passar mal e qualquer coisa. Eu sentia vontade, eu ia lá e comia, sabe? Tipo, nada descontrolado. Eu não estava seguindo a low carb, mas isso não quer dizer que eu estivesse descontroladamente comendo qualquer coisa que tivesse pela minha frente. Não. Eu comi, quando eu saí fora, fui pro Outback, daí comi batata, costela, bebi chopp. Eu saí, né, comi essas coisas fora da low carb, mas não comi descontroladamente, tipo, e tal. Enfim, espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham entendido o que aconteceu. E aí, eu falei, cara, não, preciso parar. Porque eu já, tipo, subi na balança e já tava, sei lá, uns quase 5 quilos a mais. Porque a gente sabe, né, que quando a gente faz uma dieta baixa em carboidrato, daí a gente consome muito carboidrato, pesa muito na balança, porque é tudo retenção. E aí eu comecei a subir na balança e começou a me dar, tipo, um desespero. As roupas já estavam começando a ficar apertadas. E aí eu falei, cara, não, tá... Deu aquele estalo, sabe? Eu falei, preciso tomar vergonha na cara, não dá, tá doido, tipo, não. E eu sei o quanto tudo isso fazia mal, não só por questão estética de eu estar engordando, mas pela questão de saúde. E foi aí que eu falei, não, segunda-feira eu volto. A gente sempre fala, né, aquela segunda-feira a gente volta. Mas o que aconteceu foi que segunda-feira eu não consegui retornar, porque foi aniversário da minha mãe, então eu acabei ficando o dia inteiro de jejum, mas aí chegou a noite, comi pizza, comi bolo. E aí terça-feira eu também não consegui, porque fiquei na correria, quarta-feira eu retornei. E aí, o que me fez de quarta-feira até sábado, que foi o dia que eu me pesei, ou seja, de quarta pra quinta, quinta pra sexta, sexta pra sábado, 3 dias, perder 5,7, que são quase 6 quilos em 3 dias. Eu nada mais, nada menos do que seguir a low carb normal, coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo, só que antes eu tava seguindo a low carb, eu fazia de 2 a 3 refeições por dia. Respeitando a fome, respeitando a saciedade mais ou menos, porque eu ainda não consigo muito, tipo, ter esse super controle de ficar saciada e parar, mas algumas vezes eu consigo e tudo mais. Mas eu decidi aliar o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele tem alguns protocolos e eu decidi seguir o de 18/6. Ou seja, você tem a janela de 6 horas para comer
Então, dentre essas 6 horas, se você tiver fome 3 vezes, você vai comer 3 vezes. Se você tiver fome 2 vezes, você vai comer 2 vezes. Mas geralmente você só vai sentir fome uma vez, que foi o meu caso. Então eu tava basicamente fazendo uma refeição por dia, ficando 18 horas em jejum. Teve dias em que eu fiquei 20 horas. Teve dia que eu fiquei 24 horas, porque eu dormi no meio tempo. Eu tava começando a sentir fome, mas aí tava tipo super sono, eu dormi. Então acabou passando do horário das 18. Mas não é muito bom você fazer esse das 24, porque quando você faz o jejum das 24 horas, é indicado que você faça 2, 3 vezes na semana. E como eu tô fazendo um jejum diário, o mais indicado é que seja um jejum mais curto, né? Então esse de 18 é o ideal. Mas é óbvio que você tem que conversar isso com a sua nutricionista, se você tiver uma nutricionista, e ver qual é o jejum que vai se encaixar aí melhor no seu caso, na sua rotina. Eu tô contando o que eu fiz, e até porque o vídeo é pra explicar o que eu fiz pra conseguir esse resultado. E foi isso. Óbvio, eu sei que esses 6 quilos que eu perdi tá longe de serem 6 quilos de gordura. Até porque eu vinha comendo muita besteira, e como eu parei, só de eu ter parado de comer essas besteiras, eu já iria ver um grande resultado na balança. Só que como eu aliei parar com essas besteiras, voltar pra minha rotina low carb e ainda adicionar o jejum intermitente, me deu um resultado incrível. Então assim, eu fiquei super espantada realmente quando eu subi na balança, e até eu vestir as roupas, eu dei uma desinchada surreal, assim, na barriga principalmente. Então eu fiquei muito, muito, muito satisfeita. Vou continuar aliando a low carb com o jejum, porque eu tô, tipo, abismada com o resultado. Eu não passei, tipo, fome loucamente, igual as pessoas acham. Ai, mas eu não tenho como ficar. Como é que eu vou ficar 12 horas, 16 horas sem comer? Impossível. Mas quem já faz uma alimentação low carb sabe que a gente sente muito menos fome já naturalmente. E o que acontece? Aí eu tô comendo uma vez ao dia. Quando começa a querer me dar fome e tal, eu bebo água, bebo café. E aí vai passando simplesmente a fome. Por exemplo, hoje eu comi ontem, devia ser umas 8, 9 horas da noite, já são 10 horas da manhã, só que eu acordei 6 horas da manhã, eu acordei muito cedo. Então, se eu acordei 6 horas da manhã, já era pra agora 10 horas da manhã eu estar com fome, ou então já ter acordado com fome. Só que eu tomei água quando eu acordei, geralmente eu gosto de tomar água pra aquela hidratação matinal. Depois eu fiz um cafezinho e tô super sem fome. Então assim, eu tô fazendo jejum, mas se me bater uma fome e eu não tiver completado as 16 horas, eu vou comer e dane-se o jejum. Então assim, acima de tudo, antes do jejum, eu tô respeitando o meu corpo e respeitando a minha fome. Se eu sentir aquela fominha pouca que, tipo, você começa a fazer uma coisa e esquece a fome, isso não é fome real. Então daí eu deixo pra lá e não como. Mas se eu sentir aquela fome que você não consegue se concentrar em outra coisa, que você só fica pensando em comer, o que você vai comer, e você precisa comer e você comeria qualquer coisa, então daí se eu sentir essa fome, eu vou cagar pro jejum e vou comer. Mas é porque no caso não chegou a acontecer isso ainda. Eu tô fazendo isso só... Comecei, ó, na quarta, hoje já é segunda. Então eu tô fazendo isso há menos de uma semana e dentre esses dias não bateu essa fome. Então no caso, eu tô fazendo uma refeição por dia, sendo que... no caso, ontem eu comi churros, então jaquei. E no sábado eu consumi bebida alcoólica, que no caso não saí da low carb, mas quebra o jejum, né? Porque a vodka tem caloria. Então qualquer coisa que tenha caloria quebra o jejum. Então às vezes a pessoa vai perguntar: ah, mas se eu colocar óleo de coco, creme de leite no café, quebra o jejum, tá, gente? Porque essas coisas são calóricas, então quebra o jejum. E então é isso, gente. O que eu fiz foi isso: jejum intermitente associado ao low carb. Eu não pratiquei exercícios físicos. Pra quem não sabe, eu tô sem praticar exercícios físicos desde que eu comecei a low carb. Eu quero muito voltar pra fazer musculação porque eu gosto. Mas se você não tem condição de fazer exercício físico ou você não tem tempo, não se prenda a isso, gente. Olha os resultados que eu tô conseguindo obter mesmo sem praticar exercício físico. A gente sabe que o exercício físico ele ajuda muito, principalmente em questão de saúde, mas quem não tem tempo, quem não tem dinheiro pra pagar uma academia ou não consegue fazer exercícios ao ar livre, na rua e tudo mais, não precisa se prender à ideia de que você só vai conseguir emagrecer se você fizer exercício físico, tá? Óbvio que eu tô longe de estar estimulando alguém a não praticar exercícios físicos, até porque eu amo musculação, mas eu só tô dando aqui meu relato de que você consegue sim, mesmo se você não praticar exercício físico.
Então, vou mostrar aqui agora umas fotinhas aqui de antes e depois pra vocês verem que não é da boca pra fora, porque por aqui vocês não conseguem ter muita ideia, né? Vocês conseguem ter mais ideia só do meu rosto, que já sim dá bastante diferença, mas não tanto quanto o corpo. Então vou ficar passando aqui agora pra vocês umas fotos de antes e depois, pra vocês usarem como inspiração e pra motivar um pouquinho vocês. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. Chocante, gente, não é mesmo? É absurdo como que eu tava daquele jeito e não percebia. Eu outro dia tava falando pra minha mãe e falei, cara, como que eu tava assim e você não me avisou? Como é que pode? Ninguém ter me avisado e ter falado, minha filha, acorda pra vida. Olha como é que você tá. Parecia até que eu tava... Sabe quando você tá tomando muita medicação e você fica com aquele rosto redondo, inchado? Parecia que eu tava assim, gente. Surreal, surreal. Quando eu mostrei a foto pra minha mãe, ela falou, você não tava desse jeito. Essa foto aí você se engordou. Eu falei, não, mãe, eu não me engordei. Eu tava assim. Só que dá pra ver nitidamente na foto que eu estava inflamada, sabe? De tanta coisa que tava fazendo mal pro meu corpo que eu tava comendo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de saber o que eu tô fazendo e de como tá sendo aí o antes e depois, que muita gente tava pedindo pra eu mostrar fotos de antes e depois que eu não tenho mostrado, né, nos vlogs. Então eu espero que vocês tenham gostado de ver e que tenha estimulado aí um pouquinho vocês. Não deixe de clicar em gostei no vídeo, por favor, e de acompanhar os vlogs de alimentação que entram semanalmente toda segunda-feira no canal. Um beijo e tchau, tchau!